Graça e paz, povo de Deus, muitíssimo bom dia, como vocês estão? Que é o apóstolo Ronaldo do Comando Águia para mais um vídeo da nossa série de Gênesis Apocalipse. Também aqui eu vou falar para vocês agora do capítulo 14, onde Abraão resgata Ló. E aconteceu nos dias de Rafael, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, que estes fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, e contra Birza, rei de Gomorra, e contra Sinabe, rei de Adimlá, e contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Belá, a qual é Zoar. Todo estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar sagrado. 12 anos haviam servido a Quedorlaomer, mas no 13º ano se rebelaram. E ao 14º ano veio os reis que estavam com ele e derrotaram os Refaíns em Asterote Carnaim, e os Uzins em An, e os Emins em Zavé Quiritaim, e os Oreus no monte de Seir, até a planície de Euparã, que está junto ao deserto. Depois tornaram e vieram em Mispate, que é Cádiz, e devastaram todas as fazendas dos amalequitas, e também dos amorreus, que habitavam em Hazazon Tamar. Então saiu o rei de Sodoma, o rei de Gomorra, o rei de Adimá, e o rei de Zeboim, e o rei de Belá, e ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim, ou seja, contra Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim. E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e fugiram os reis de Sodoma e de Gomorra, e caíram ali, e outros fugiram para o monte, e tomaram toda a riqueza de Sodoma e de Gomorra, e todos os seus mantimentos se foram. Tomaram também Ló, que morava em Sodoma, filho do irmão de Abraão, e os seus bens, e se foram. Então veio um dos que escaparam e os denunciou a Abraão, o hebreu, que habitava no vale de Manre, o amorreu, irmão de Escol, irmão de Aner, os quais estavam confederados de Abraão. E ouviu Abraão que seu irmão estava prisioneiro, e armou os seus criados, os nascidos em sua casa, 318, e perseguiu até Dan, e dividiu-se sobre eles de noite, ele e os seus servos, e os feriu, e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. E recuperou todos os seus bens, e também Ló, seu irmão, e os seus bens, e também as mulheres e o povo. Amém, queridos? Agora eu vou falar para vocês um pouquinho de Melquisedeque no 17. E saiu o rei de Sodoma a recebê-lo, quando voltava a ferir a Quedorlaomer e os reis que com ele estavam, até o vale de Safé, que é o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém, tirou pão e vinho, qual era sacerdote do Deus Altíssimo. E ele abençoou e disse: Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E lhe deu a Abraão os dízimos de tudo. Amém, queridos? Aqui já tem, né? Aqui em Javé, Abraão, entregamos dízimos de tudo. Amém? Nós nem saímos de Gênesis ainda. Então o rei de Sodoma disse a Abraão: Dá-me a minhas pessoas e toma para ti os bens. E respondeu Abraão, o rei de Sodoma: Levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, que desde um fio até a correia de um calçado, nada tomarei de tudo que é teu, para que não digas: eu enriqueci a Abraão. Salvo tão somente o que comeram os jovens e a porção dos varões que foram comigo, Aner, Escol e Manre, os quais tomarão a sua parte. E aí vem o 15, queridos.
Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão. Queridos, desde muito cedo a gente já vê Deus conversando com os seus aqui na Bíblia. Tá? O que Deus disse? Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. E respondeu Abraão, Senhor Deus, o que me has de dar? Pois ando sem filhos e mordomo da minha casa é esse Damasceno, Eliezer? Disse mais Abraão, olhe que não me tem dado os filhos, e eis que o meu herdeiro será um nascido em minha casa. E logo veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, este não te herdará, e sim aquele que sairá de suas entranhas, este será o seu herdeiro. E ele então tirou-o para fora e disse-lhe, olhe agora para o céu e conte as estrelas, se as pode contar. E ele disse-lhe, assim será a sua descendência. E ele creu no Senhor, e isto lhe imputou por justiça. E queridos, aqui eu quero fazer uma pausa. Essa é uma das mais importantes escrituras em toda a palavra de Deus. Nessa simples frase, Abraão creu no Senhor, e encontramos o significado da justificação pela fé. Abraão foi salvo pela graça mediante a fé e não por suas obras. Tá? Não há outra forma de salvação em nenhum lugar da Bíblia. Deus exige a justiça, entretanto a justiça é proporcionada por Cristo e por Cristo somente. Tem gente que já disse para mim alguma vez assim, eu não faço mal para ninguém, eu vou para o céu. Nós não vamos ser salvos pelas nossas obras, amém? Mas pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Também sendo santificados. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Tá? Qualquer outra coisa é autojustificação, né? Então, algo totalmente inaceitável para Deus. Diretamente, o pecador crê no testemunho de Deus a respeito de seu filho amado. E ele não é declarado justo, como também se torna o filho e um herdeiro. Amém? Agora vamos falar aqui do sacrifício. Eu estou sentindo a forte presença do Senhor aqui. Dentro dessa blusa aqui, eu me arrepiei todinho agora, as costas e braços. Por apenas um pensamento que o Senhor passou na minha cabeça. E ele, o Senhor, disse a Abraão, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para te fazer dar essa terra. E ele respondeu, Senhor Deus, como conhecerei que a tenho de herdar? E ele, o Senhor, disse-lhe, me aparte uma bezerra de 3 anos. Olha aqui, querido, onde já começa sacrifício na Bíblia. Eu vou falar algo para você aqui agora. Quer algo extraordinário na tua casa, na tua vida? Eu não vou falar mais alto ainda, que vai parecer que eu estou faltando com educação, mas preste muita atenção, porque aqui a cereja do bolo dessa aula é isso. Quer alguma coisa extraordinária na tua vida, na tua casa? Faça um sacrifício. Em qualquer área, no físico, emocional, financeiro e espiritual, Deus vai lhe atender poderosamente. Eu estou pronto para fazer um sacrifício amanhã, para atingir mais um nível espiritual nas nossas vidas. E lindo é quando você passa por uma dimensão nova, Deus não te permite voltar atrás. Amém? Olha o que Deus te pediu já. Já estou falando para vocês no capítulo 15 de Gênesis, Deus já está falando de sacrifício. E o Senhor disse, me aparte uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola também. Rola é uma rolinha, filhote desse animal. E um filhote de pomba. A aliança, querido, se apoia na graça, porque 5 criaturas viventes são sacrificadas para estabelecê-la. O número 5 nas Escrituras é o número da graça, tá? Os 5 ministérios, tá bem? E esses 5 sacrifícios descrevem a plenitude do grande sacrifício no Calvário. A bezerra simboliza o ofício sacerdotal. A cabra é o símbolo profético. O carneiro é o ofício de rei. O sacerdote, Jesus é o sacerdote, profeta e rei. A rola simboliza ser dirigido e guiado estritamente pelo Espírito Santo, enquanto o filhote de pomba simboliza a obediência ao Espírito Santo em cada aspecto. Amém? Continuando. E tomou ele, Abraão, todas essas coisas e as partiu pelo meio, e pôs cada metade uma frente da outra, mas não partiu as aves. Olha que tremendo. Olha que forte.
Por que ele não partiu as aves? A divisão dos 3 animais maiores em sacrifício significa que o corpo deles foi literalmente cortado pela metade, com uma metade de um lado e outra metade de outro, apontando a terrível profundidade do pecado que só a cruz poderia solucionar. E aí no 11, desciam as aves sobre os corpos dos mortos. Essas aves representam a oposição à cruz por espíritos demoníacos. E Abraão se afugentava, tá? E aconteceu que, se pondo o sol, sobreveio um sono profundo sobre Abraão. E eis que um pavor e uma grande escuridão caiu sobre ele. Isso já representa o sofrimento que viria sobre o povo de Israel e aos santos na atualidade, nessa perseguição terrível. Então disse o Senhor a Abraão: tenha por certo que a tua semente será peregrina em terra alheia, e servirá aos dali, e serão por eles afligidos por 400 anos. Amém? Os 4 anos se referem ao período do desmame de Isaac, a libertação dos filhos de Israel da escravidão do Egito. Amém? O marco de tempo abrangia tanto o tempo passado em Canaã, que antes lhes pertencia, como o Egito também. Mas no 14, queridos, mas também as pessoas a quem servirão, julgarei eu, e depois disso sairão com grande riqueza. Olha que Deus já falando dos despojos da obediência, né? Que é muita prata, ouro, que foi entregue pelos egípcios. E tu irás a teus pais em paz, e serás sepultado em boa velhice. E ele tinha 175 anos quando morreu. Tá bem? E na 4ª geração voltarão para cá. Olha como é que Deus é na Bíblia, né? Já se começa a cumprir, né? Já desde lá de trás, profecias, né? A contagem iniciou quando nasceram os filhos de Jacó. A 1ª geração se iniciou com Levi, a 2ª com Coate, a 3ª com Amrão e a 4ª geração com Moisés. Moisés os tiraria da escravidão do Egito, tá? Moisés seria como um Messias, né? Como um, tá, queridos? Não como o, tá? Porque ainda não havia se cumprido a justiça dos amorreus até ali. E aconteceu que, posto o sol e já tendo escurecido, e uma tocha de fogo que passou entre os animais divididos, tá? Olha aqui o que passou entre os animais divididos, tá? Uma tocha de fogo. Lembra o que aconteceu com Elias? Também fogo do céu consumiu o sacrifício, tá? Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência eu vou dar essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Os queneus, quenezeus e os cadmoneus, os heteus, ferezeus, refaíns, os amorreus, cananeus, gergeseus, os zebuseus, todos esses. Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, que se chamava Agar. Aqui eu já vou começar o 16, mas vou deixar para o próximo vídeo, tá bem? Mas que você venha entender desde o começo, Deus falando com o homem, Deus pedindo sacrifício. Queridos, é muito forte. É muito forte. Toda vez que alguém sacrifica algo sério para Deus e faz aliança com Deus, ele pode esperar, tá? Que Deus é um Deus de resposta. Em Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes que não sabes. Se Deus já falou com você, tome posse. Compartilhe esse vídeo, que Deus te abençoe. Até o próximo. Tchau, tchau.